E aí a gente consegue aprender quando temos propósito. Lançamos o propósito de maio da carta do apóstolo Paulo a Tito. Estamos falando na campanha do crescimento quinta-feira das duas epístolas que o apóstolo Pedro escreveu. E em junho idealizamos falar sobre a carta que o apóstolo Paulo envia aos filipenses. Como eu falei aqui agora, um povo que se tornou fiel, dedicado a ele, mas que mesmo assim enfrentou algumas situações, mesmo sendo uma igreja bem discipulada, bem treinada por Paulo. Mas como nós falamos aqui na quinta-feira, Paulo ele ia abrir uma igreja, levantava uma igreja, e como ele não podia estar presente, ele mais na frente enviava cartas por pessoas para orientar as pessoas que estavam naquelas igrejas, os líderes, os membros, porque o cristianismo estava crescendo, o evangelho se formando, começou a se formar a partir do momento em que Jesus ressuscitou, e os discípulos, os apóstolos, começaram a seguir a jornada de treinamento, de preparação da igreja. E aí, depois o apóstolo Paulo se converte, ele acaba se relacionando também um pouquinho com os discípulos, bem próximo de Pedro também, e dali ele começa a ser orientado a levantar igrejas. E ele ia, levantava as igrejas, e depois enviava cartas para poder saber como estava, ou então quando chegava a notícia para ele de que alguma coisa não estava funcionando lá, ele tentava ir pessoalmente, e quando não dava, enviava alguém para poder ter informações e assim passar para ele. Por quê? Porque as pessoas tinham o apóstolo Paulo como norte, como uma figura, alguém responsável, alguém de confiança, que o que Paulo falava praticamente era decreto, porque as pessoas viam Deus em Paulo, no que ele fazia, no que ele falava, na renúncia. Sabe, um homem que percebeu exatamente o seu chamado. Hoje eu fui passar a tarde na casa do meu cunhado, fizemos um churrasquinho lá, e eu falei com minha esposa assim: que vontade de ficar aqui até amanhecer. Sabe quando você está naquele ambiente gostoso, bom, de conversa, e a vontade que eu tinha de ficar até meia-noite, mas eu tinha um compromisso de estar aqui. Quando você tem um chamado, quando você tem uma vocação, vai aparecer muitos momentos bons para você viver, usufruir, mas o chamado vai te trazer sempre para a responsabilidade, sempre. E isso nunca terá peso. Tem que ir para a igreja. Queria ter ficado aqui, mas eu tenho que ir para a igreja. Vocação não tem peso. Nós falamos isso na carta de Pedro, quinta-feira. Pedro orientando aos líderes que ele enviou lá para aquelas cidades que hoje é a Turquia. Então ele fala: eu quero que vocês sejam presbíteros, pastores de verdade, com carinho. Eu não quero que vocês vivam o pastoreado, o presbitério sem peso. Eu quero que vocês vivam o presbitério com amor, porque as ovelhas de Cristo não merecem que vocês façam a obra de qualquer jeito. As ovelhas é dele e não de vocês. Pedro falando para aqueles presbíteros. Então quando eu vejo Paulo, eu vejo um homem que a sua vocação, o seu chamado era esse: fazer a obra e abrir mão de muitas coisas, sem peso no seu coração. Então quando ele não podia fazer, ele direcionava pessoas, enviava pessoas para poder saber como estavam as coisas, como funcionavam as coisas. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados efeitos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentido. Segura aí.
O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 2 falando da seguinte forma: Epafrodito, que era um cristão de Filipe, então ele ficou responsável em saber fazer a obra acontecer em Filipe e também dar informações a Paulo preso. Então, quando Paulo começa a narrar o segundo capítulo de Filipenses, ele está falando: Epafrodito veio até mim e me contou que vocês estão com autoridade para exortar aquilo que não é bom, que vocês consolam as pessoas em amor, que a comunhão do Espírito é real em vocês, que vocês têm afeto e que vocês têm misericórdia. Ou seja, eu estou muito feliz pelas notícias que Epafrodito trouxe para mim. Porém, eu preciso de uma coisinha a mais, para a gente poder fechar com chave de ouro tudo o que está acontecendo aí. Eu preciso que vocês estejam em unidade. Unidade. Porque quando vocês estão em unidade, vocês vão sempre ter o ideal de crescer juntos, de amadurecer juntos. E se tiver que exortar, se tiver que repreender, se tiver que renunciar, melhorar, tudo que vocês conseguirem resolver, quando há unidade, vai haver paz no coração de todos. Estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo aí. Você vai ver que em algumas cartas, Paulo ele envia preocupado, exortando, tentando resolver a distância, mas quando ele foi lá, deixa eu confirmar aqui que eu anotei. Essa carta que Paulo escreve foi 10 anos após ele ter ido a primeira vez em Filipe. Então ele foi lá, levantou uma igreja, e nesses 10 anos, gente, fala a verdade, 10 anos acontece muita coisa. Verdade. A gente emagrece, engorda, fica careca, né? Eu botei minha postagem lá, fui ontem padrinho de casamento, um terno lá de mais de 15 anos que eu tenho, acho que mais de 15. O terno nem entrava aqui, ó. Eu falei, Jesus, coisa feia, o negócio nem entrava no meu braço. Dá até vergonha de olhar no espelho. E uma semana que eu recebi o convite para ser padrinho, eu falei assim, acho que não vou gastar dinheiro alugando terno não, né? Aí peguei o terno lá no armário, quando eu coloquei, eu falei, que isso? Delícia! Fininho, Thiago, falando para mim mesmo no espelho, fininho, hein? Em 10 anos acontece muita coisa. E eu fico feliz porque eu imagino a alegria de Paulo de quando Epafrodito chega, depois desse tempo, e começa a passar o relatório para ele, e eu fico imaginando ele feliz. Porque quando nós falamos aqui quando falamos de Tito, não foi? Falando um pouquinho, no último domingo de maio, que quando Paulo envia a carta aos Coríntios, ele envia uma carta de Santana Marreta. E aí depois ele fica com medo do povo receber aquela exortação e se dispersar, não querer ser mais cristão. Aí ele manda Tito na frente, lá para poder saber. Tito, vai lá pegar a informação que eu estou preocupado. Porque se de repente eles não receberam bem a exortação, pode todo mundo se espalhar e vai ser todo um trabalho genuíno jogado fora. E a palavra fala que ele ficou feliz quando Tito chega. Tipo, fala logo disso. Qual foi o efeito da carta lá? Aí Tito fala, calma, está tudo sob controle, eles estão com saudade. Além de receber a sua palavra de exortação, ainda estão com saudade. Aí, que paz. Então a gente consegue ver que muitas coisas acontecem. E aí, em alguns momentos, Paulo teve preocupação em orientar, em saber como as coisas estavam funcionando, mas em Filipe foi diferente. Porque ele foi lá, levantou uma igreja, essa igreja foi crescendo, e aí eu vou passar para vocês uma coisa muito, muito legal que eu aprendi, muito interessante, sobre cultura. E se vocês perceberam, algumas oportunidades que eu estou à frente, eu tenho falado sobre a diferença do cristianismo, o efeito que é o cristianismo, o efeito que o cristianismo faz no coração de pessoas que têm cultura. Que às vezes a gente fala assim, a pregação dessa,
Deus é tão bom, como é que fulano não se converte? Gente, Tiago está na igreja não sei quantos anos e continua com os mesmos manias, com os mesmos vícios. O cara não muda. Sabe quando a gente percebe essas coisas assim, os nossos olhos acusadores começam a prestar atenção nas pessoas que estão há tempão na igreja e não mudam? Sabe o que é isso? É cultura. Culturas são construídas dentro de nós e a gente até um pouco tempo atrás achava que era normal. Eu conheço pessoas que são viciadas em pornografia. Sabe por quê? Porque os pais delas ensinaram a elas que o homem de verdade tinha que ter pornografia, tinha que assistir pornografia. E a pessoa cresce e depois ela descobre que aquilo não é bom, mas aí, como que arranca isso do cidadão? Como que arranca? E aí a pessoa conhece a verdade, sabe que aquele vício, aquela coisa que domina não é bom para ela, mas aquilo foi culturalmente colocado naquela pessoa e às vezes não é fácil de tirar. Sim ou não? Então toda vez que Paulo levantou a igreja e ministrou e discipulou pessoas, ele, além das dificuldades normais de conduzir rebanho, de preparar pessoas, ele teve grande dificuldade em fazer com que o cristianismo viesse a confrontar a cultura local. E não foi diferente em Filipe, mas a gente vai chegar lá. Versículo 2: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Segura aí. Por que o apóstolo Paulo coloca nesse tom aqui? Não vangloriais a ti mesmo, não sejais melhores do que os outros, pelo contrário, honrai as pessoas como se elas fossem melhores do que você. Por quê? Porque ele está aqui confrontando a cultura de Filipe. E aí, deixa eu pegar minha cola aqui. Filipe, ele era um lugar, uma região agrícola, quase insignificante. Sabe que hoje tem muitos lugares aí que estão bem, que já é bem, como é que fala a palavra? É civilizado não? Modernizado. Mas que antes, a gente chamava de roça, né? Quantas vezes a gente falava que certo lugar era roça? Maricá é roça, Itaboraí, roça. Né? Quem aqui já falou que esses lugares eram roça? Só eu? Beth também. E a gente falava roça no tom de menosprezar mesmo. É um lugar ruim, não tem nada lá, é uma casa aqui e a outra depois de 10 quilômetros. Da mesma forma era Filipe, era uma região agrícola quase insignificante, tinha o seu poder aquisitivo na questão da agrícola mesmo, mas era só um lugar que continuaria a ser mais um lugar qualquer, sem uma civilização interessante, sem algo que pudesse a chamar a atenção, até que acontece algo naquele lugar que mudou a história daquele povo. Houve uma guerra, e naquela guerra, em 42 a.C., houve uma batalha importante em Filipe, e a vitória que fez o imperador Augusto se tornar imperador, fez com que ele tornasse aquele lugar importante. Por quê? Porque houve uma batalha naquele lugar. Havia grupos políticos, uns ameaçavam o imperador atual e outros se formaram para poder defender o imperador atual. Então, nessa de ataca e defende, houve uma guerra exatamente em Filipe. Isso aí é historicamente comprovado, você pode pesquisar que você vai achar lá. E nessa guerra, nessa batalha, Augusto vence. Com essa vitória de defender o imperador atual, ele se torna imperador depois da morte do atual, e ele, para premiar, honrar aquela cidade onde a vitória aconteceu, ele torna aquele lugar de uma simples região agrícola em uma cidade com respeito de honra. E a partir dali, tudo mudou. Aquela cidade começou a crescer, aquele lugarejo começou a crescer, começou a se tornar um lugar de respeito,
As pessoas visitavam lá porque ali foi marcado um momento importante para aquele povo, que Filipe era na Macedônia, se tornou lugar para poder soldados romanos aposentados encerrarem a vida lá. Sabe, é uma história que mudou da água para o vinho por causa de uma vitória. E aquele povo começou a crescer. Naquela época só tinha duas pessoas que poderiam se tornar cidadão romano: o que nascia de berço rico, ou aquele que comprava o título. Tanto que acredita que o apóstolo Paulo, quando ele fala naquela mesma passagem, né, que a pastora pregou que era no domingo passado, né? Quem lembra aqui daquele episódio que Paulo e Silas estavam na prisão e eles intercedem, a prisão abre? Então, aquele episódio acontece em Filipe. Então a palavra fala que quando Paulo reivindica não ser humilhado por aqueles homens, ele fala: eu sou também cidadão romano. E acredita que Paulo se tornou cidadão romano porque sua família comprou esse título, e não porque ele era de herança. Então tinha duas formas do cidadão ser romano: de berço, de família rica, ou então comprando o título, ou trabalhando anos e ainda pagando dinheiro para poder ter esse título. Ou seja, o lugar cresceu, as pessoas, os cidadãos romanos começaram a migrar para lá e fazer daquela cidade poderosa, grande. E aí o que aconteceu? Junto com o poder vem o quê? O nariz em pé. Filipe passou de uma cidade agrícola insignificante a um lugar poderoso, rico, famoso, que chamava a atenção de muitas pessoas. E aí as pessoas de lá foram premiadas em se tornar cidadão romano, ou seja, era aquela premiação máxima na época. E é o que aconteceu. Junto com o poder veio a soberba, veio a altivez, veio o sou bom, eu sou melhor, veio a humilhação. Qualquer um que não era cidadão romano naquela época era tratado como nada, expulso, humilhado. Então a cultura transformou Filipe em uma cidade soberba. E aí, quando Paulo chega lá 10 anos atrás de enviar essa carta, ele chega num lugar que vocês conhecem a história. Ele foi confrontado lá, humilhado, repreendeu aquela mulher com o espírito de adivinhação, e aí ele começa a mostrar para aquele povo um camarada que não era conhecido ali. Começou a apresentar para uma cidade soberba alguém poderoso, mas humilde. E aí algumas pessoas começaram a ouvir a pregação de Paulo e se converteram. Outros não queriam mesmo. Então ele começa a alcançar os corações de um grupo, mas os conservantes não queriam que ele ficasse anunciando esse tal Jesus naquele lugar. Por quê? Porque aquilo entrava como penetra, algo que sem valor, tentando entrar na cultura de uma cidade, de um povo que se achavam melhores do que os outros. Então por isso que nós lemos aqui que ele fala, orientando as pessoas, de que eu sei que muitos de vocês que estão se convertendo a Jesus Cristo vieram de uma cultura soberba. Ensinaram vocês a serem melhores, ensinaram vocês que ninguém pode se equiparar a vocês, a não ser que seja cidadão humano, que tenha títulos, que tenha posse. Eu sei que ensinaram a vocês que ninguém vai ser melhor do que vocês e que vocês podem usar e abusar desse poder. Porém, eu vim falar para vocês de alguém humilde, simples, filho de carpinteiro, e que tem poder maior do que qualquer imperador de Roma ou qualquer outra nação do mundo. E as palavras verdadeiras de Paulo começam a entrar no coração daqueles homens, daquelas famílias. Por isso ele coloca, por isso ele escreveu nesse tom. Vamos ler de novo? 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo,
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele começa a ser mais incisivo nessa questão de que tudo que vocês têm, tudo que vocês tinham, que era de glória, de exibição, de vitrine, que você batia no peito e dizia: o meu carro é melhor, a minha casa é melhor, os meus bens são os melhores. Olha o carro do fulano, coisa horrível, o carro é do ano. Sabe aquela soberba que vem junto com o poder e que não tinha só em Filipe, ainda tem hoje, ainda tem muito hoje. Então ele fala: vocês que acostumaram a ser melhor do que os outros, agora eu tenho uma coisa diferente para mostrar para vocês. Vocês vão começar a andar de uma forma que vocês vão sempre considerar os outros melhores do que você. Honrando a todos, como ele diz aos Romanos. Honre a todos. E como a gente tem falado, dar honra a alguém não é por merecimento, mas é por quem a pessoa é. E o Senhor falou: honre a todos. Honre o presidente, honre governadores, honre o pai e mãe, honre o morador de rua, honre o desprovido, honre a todos. Trate eles como se eles fossem melhor do que vocês. Por quê? Porque isso automaticamente vai gerar humildade em nós mesmos. Sim ou não, queridos? Então você consegue entender o tamanho da missão de Paulo de não só levantar uma igreja, preparar e discipular pessoas, mas arrancar com raiz e tudo aquilo que foi construído uma vida inteira daquelas pessoas. E quando eu me deparo com isso, eu consigo entender que existem pessoas no nosso convívio que ainda estão presas em algumas manias, que ainda praticam coisas do mundo e que não conseguem se libertar, e que não conseguem se desfazer daquelas coisas. E muitas vezes não é porque a pessoa é mau caráter ou porque ela não presta, é porque isso foi colocado a vida inteira na vida dela como se fosse certo de fazer. E a pessoa cresce daquela forma. Ou se não colocaram, a pessoa cresceu aprendendo. Tem pai que grita com o seu filho, e não é porque ele quer fazer isso, mas porque ele ouviu a vida inteira o pai gritar com ele. E ele achou que aquilo era o certo. E quando ele tem situações para poder concentrar, para resolver, ele já vai no grito. Existem pessoas que não conseguem ter uma conversa saudável, ela já está logo brigando, ela já está logo levantando a voz, ela já está logo arrumando confusão. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo isso. Tem pessoas que maltratam pessoas, mas por quê? Porque ela foi maltratada a vida inteira. Então tirar a cultura do ser humano é uma missão que só Deus pode fazer. E quando eu leio a Bíblia, eu consigo entender que isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Porque a palavra é pregada aqui, semanalmente. Temos investido da melhor forma possível para a palavra chegar no coração da igreja. E eu tenho certeza que tem palavra aqui que confronta, que mexe com você, que tira o teu chão, que você fala assim: que vontade de arrancar a cabeça do pastor Tiago, porque ele falou exatamente aquilo que está acontecendo comigo. E a gente vai embora e não consegue mudar. Por quê? Porque culturalmente colocaram isso em nós. Quando temos acesso à verdade, e ele não pode fazer isso não, e ele pode falar isso não. Mas eu pensava que isso aqui era normal. E agora? Como é que muda isso? Aí é o processo de libertação, de transformação que a palavra unicamente tem poder para fazer na nossa vida. E se eu não acessá-la, e se eu não procurá-la, eu continuarei com culturas na minha vida e sempre confrontado pela palavra. Mas se eu não sou liberto por ela, as culturas vão prevalecer sempre, e uma hora vai dar ruim. Por isso a importância de estar sempre perto
e procurando ser confrontado, procurando ser, sabe, essa iniciativa tem que partir de você e de mim. Senhor, eu sei que eu ainda faço isso, não suporto mais, mas eu continuo fazendo, mas isso tem que mudar, sabe? Esse reconhecimento e essa atitude de mudança tem que partir de nós, senão a cultura continuará viva em nossas vidas e nada mudará. Ficaremos anos na igreja e parecerá que somos novos convertidos, porque manias, vícios e domínios ainda estão em nós desde tanto tempo. Você não tem culpa que colocaram isso em você, amém? Mas você vai ser culpado se deixar permanecer. Eu serei. Porque quando o acesso à verdade chega, não tem mais como dizer que não sabia. Não tem mais como. Então por isso que ele fala aqui, nada façais por 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, você vai lembrar do louvor, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês, como eu, temos um único exemplo que é o suficiente. Jesus poderia dizer, eu não vou, eu também sou Deus, eu não vou largar meu trono, como o Diego ministrou aqui. Quem é que vai lá? Né? Deus jogando aquela piadinha lá para Isaías. E agora, quem que eu vou enviar? A Isaías, envia a mim. Mas quando Deus joga a pegadinha, você vai saber quem vai pegar. Ele joga verde, eu vejo para colher maduro. Então, Jesus poderia ter reivindicado de muitas formas, sabe por quê? Porque se você e eu estivéssemos no lugar de Jesus, nós reivindicaríamos. Eu, amando fulano. Eu, amando ciclano. Não, mas isso é da alçada de ciclano. Quem tem que resolver isso é Bertrano. Se fosse nós iríamos brigar com Deus e tentar convencê-lo, persuadi-lo para não descer. Então ele fala, Jesus, podendo reivindicar, podendo se equiparar, podendo dizer que também era Deus, que estava no mesmo patamar, ele não somente reivindicou, como aceitou descer em forma humana, se humilhou, passou pelo que passou. Para quê? Para que o Evangelho chegasse até você e eu. Então quando ele usa Jesus como exemplo, ele já mexe logo na ferida. Eu não vou dar nem margem para eles tentarem reivindicar. Porque se eu falar de mim, eles podem tentar achar algum defeito. Se eu falar de fulano, se eu falar de Epafrodita, eles podem falar que Epafrodita estava lá um tempão, mas de vez em quando dá uma caidinha. Então eu vou falar de quem foi perfeito, que não vai ter como reivindicar. Eu vou falar de quem me enviou aqui, e aí eles vão saber exatamente como se comportar daqui em diante. Então ele usa Jesus para mostrar para aquele povo que a humildade precisava dali em diante reinar no coração deles. Está dando para entender, queridos? Isso é importante você e eu entendermos que Jesus, como o Diego falou, não pode ser lembrado só em culto de Santa Ceia. Jesus não pode ser só lembrado em Páscoa, em Natal. Jesus ele tem que ser lembrado por você e por mim todos os dias. Porque vão ter situações que a gente vai ter vontade de fazer, mas não faremos por Ele. Isso é temor.
Senhor, eu sei, a minha vontade, Senhor, é de ali fazer. O Senhor sabe que a minha vontade é de fazer, mesmo sabendo que aquilo é errado, mas eu não vou fazer por temor e tremor a Ti. Então Jesus não é para ser lembrado esporadicamente, Jesus é para ser lembrado por você e por mim todos os dias. Todos os dias. Amém, queridos? Vamos lá que a gente está indo para o final. 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Entendeu o que ele está falando aqui? Desenvolvei a salvação. Lembra que nós falamos aqui na semana passada? Salvação é todo dia. Eu sou salvo todo dia. Você é salvo todo dia. Não tem essa de uma vez salvo, para sempre salvo, e vamos lá, que naquele dia ele vai levar todo mundo que um dia levantou a mão. Não. Salvação é diária. Você pode viver 50 anos no Evangelho, se passar 5, 10 anos lá, consciente, fazendo coisa errada, quem garante que você vai para a eternidade? Salvação é todo dia. Todo dia você e eu temos o que melhorar, temos o que crescer, temos o que ser liberto. Sim ou não, igreja? Todo dia. Então ele fala aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra temor no grego quer dizer phobos, que vem de fobia. Medo, temor, aquilo que espalha medo, reverência ao próprio marido. Você vê como é que uma palavra só no original consegue abranger vários pontos, né? Então é aquela questão mesmo, se somos sem vergonha o suficiente para poder fingir que não estamos vendo, aqui fala temor, sabe o que é isso? Tenha medo se for necessário. Porque às vezes nós somos sem vergonha, fingimos não estar vendo, fingimos não aprender, fingimos não saber da verdade, mas lá no fundo sabemos qual é a verdade. Então, já para não ter risco de vocês ficarem se enganando, temor é ter medo. Tenha medo de ir para o inferno se for necessário, mas viva hoje o melhor da tua vida hoje, porque vai chegar um dia em que a palavra fala que ele vai separar os bodes, não, esquerda, né? Os bodes das ovelhas. E para mim entrar no lado das ovelhas, eu preciso ser salvo todo dia. Todo dia. Todo dia. Confrontado, renunciando, perdendo, para amanhã ganhar e se viver na eternidade. É melhor você perder aqui, ficar no prejuízo e ser salvo, do que tentar se dar bem em tudo e chegar amanhã ele falar assim: quem é você mesmo? Eu, ministro, pastor Tiago. Quem? Nem sei quem é você, mas eu fiz, tocava, cantava e tal, botava o celularzinho lá para gravar o culto, né, meu Deus? Eu nem sei quem é você. A salvação tem que ser vivida todos os dias, e foi isso que o apóstolo falou. Vigie, porque a cultura que está no DNA de vocês vai tentar toda hora voltar. Você já percebeu que tem alguns momentos que a gente está distraído e que os pensamentozinhos antigos voltam? Dá aquela batidinha na porta? É só comigo ou mais com alguém que acontece? Vamos, levanta sua mão para ser liberto. Levanta sua mão para ser liberto. Isso, não tem vergonha não.
Tem hora que a gente dá aquela distraída, vê um programa na televisão que tem cenas que lembra dos lugares onde a gente passava, vivia. De vez em quando tem aquela visitinha do velho homem batendo na porta assim, ó, Tiago, só eu, funkeiro. Vamos bater um papo? Isso que ele falou, eu estou falando isso para vocês, filipenses, porque eu sei de onde vocês vieram. E eu quero que vocês entendam que da mesma forma que vocês estão crescendo e se empenhando para viver o cristianismo, eu sei que a cultura de vocês em algum momento vai tentar atrapalhar, vai tentar voltar, vai tentar bater na porta, vai tentar acessar a vida de vocês de novo. Então é importante vocês conservarem a humildade de Cristo, porque ele poderia se reivindicar, ele poderia se achar melhor do que Deus, como Satanás fez, mas ele se mostrou humilde para respeitar a vontade de Deus. Então eu oriento a vocês, filipenses, sejam humildes para vencer vocês mesmos, para renunciar à cultura de vocês e permitir que o Evangelho faça parte de todo o dia da vida de vocês. Não descanse nem um dia, mas viva o Evangelho todos os dias, para que isso venha gerar não só frutos em vocês, mas de levá-los para a eternidade. Aleluia. Aleluia. 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Isso aqui a gente sempre ouviu falar desse versículo, né? Que Deus, ele tanto, ou seja, o controle do Senhor, ele é muito absoluto sobre a nossa vida, mas a gente ainda tenta fazer do nosso jeito. E aí eu vejo que tanto querer, quanto executar, quanto realizar, quanto a nós vem dele. E a gente tenta fugir disso, por quê? Porque achamos que temos o controle da nossa vida. É importante você ter firmeza nas suas decisões? Sim. Mas até que ponto a maior decisão na nossa vida é a do Senhor? Até que ponto você e eu nos achamos conhecedores o suficiente para decidir o que podemos pedir ajuda a Deus ou não? Você já experimentou pedir ajuda a Deus naquilo que você está muito seguro de fazer? Não, né? Porque isso está na nossa cultura. O que eu sei fazer, eu não peço ajuda a ninguém, nem a Deus. Eu posso até dar uma engatilhadazinha de oração, porque eu estou nervoso ou ansioso, mas na maioria das vezes que eu vou decidir algo e que eu estou seguro do que fazer, eu não peço ajuda nem opinião de ninguém, muito menos de Deus. É exagero meu ou é verdade? Então precisamos buscar essa humildade para entender que as melhores decisões da nossa vida e para as nossas vidas tem que ter o aval do Senhor. E eu só respeito isso, só recebo isso se eu estiver pertinho, bem pertinho, na comunhão, na palavra e em outros fatores que nos fazem ser melhores. 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Está vendo como é que ele fala aqui no versículo 15? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida. Ele está falando do povo de Filipe. Mas nós podemos pegar essa palavra e trazer para o nosso dia a dia, sim ou não? Porque estamos na convivência de pessoas pervertidas, perdidas, individualistas e tantas outras coisas, e que se a gente não vigiar, eles puxam a gente. Eles puxam. Sabe por quê? A nossa natureza, ela é declinada ao pecado. Então muitas das vezes a gente vai ouvir o que satisfaz a nossa carne, mesmo sendo cristão. Por quê? Porque culturalmente nós fomos construídos assim.
se dá bem, ter pessoas para nos ajudar a resolver, e em algum determinado momento vão vir propostas que vai ser super agradável à nossa carne, à nossa natureza, mas será confrontada com o Espírito Santo que ministra a verdade de Deus no Espírito que está em nós. Está dando para entender? Então não é questão de que temos culpados, somos culpados. Existe uma realidade de cultura e isso precisa ser vencido, senão somos vencidos. Ou vencemos as culturas que foram construídas em nós com a ajuda do Espírito Santo, ou a nossa cultura vai nos vencer, vai nos envergonhar. Por que tem muita gente que você vê aí caindo em adultério, voltando ao vômito, roubando? Lembra quando o Senhor, quando manda a carta, eu não lembro de qual a igreja, que você não é morno e nem frio, você não é frio nem quente, mas é morno. Qual é a igreja mesmo? Filadélfia. Você já prestou atenção de que o que faz, o que nos dá ânsia de vômito é água morna? Já percebeu isso? Pega uma garrafa de 2 litros de água morna e bota para dentro. Como é que vai te dar ânsia de vômito? Porque nós não sabemos às vezes nem quem somos. Não somos frio, não somos quente. Ele fala: vomitar-te-ei. Por quê? Porque a água morna provoca vômito. É Laodiceia. Laodiceia. A água morna provoca vômito. Por isso que ele fala: a pessoa não é quente nem fria. E se eu não luto para que as culturas que foram construídas em mim comecem a ser vencidas, eu comece a renunciar, eu nem saberei quem eu sou daqui em diante. Nem saberei. É uma palavra forte? Muito. Mas que nos desperta a entender que a nossa batalha é todos os dias, são todos os dias. Não é na semana de Santa Ceia que eu tenho que me preparar, não é no dia que eu estou passando por um problema que eu tenho que jejuar. Eu tenho que me preparar todo dia, todo dia. Quando Daniel é lançado na cova, ele já tinha uma vida de oração. Ele não foi impedido de ser lançado na cova, porém, lá ele foi liberto, guardado. A nossa atenção tem que ser para ter uma vida cristã diária, não perfeita, mas diária. Porque se não for assim, a nossa cultura vai querer voltar sempre. E uma hora ela nos vence, uma hora ela nos envergonha, uma hora ela consegue trazer à existência aquilo que a gente achou que saiu, mas só estava adormecido. Sim ou não? Só estava adormecido. Nos enganamos, encostamos naquele cantinho, mas aí a nossa natureza volta, e quando a gente percebe, ela já despertou aquilo em nós, e aí não dá para controlar. Aí sabe o que acontece? As pessoas começam a ver aquilo que só estava camuflado, e nós mesmos acabamos nos envergonhando por algo que era para ter sido arrancado, e nós escondemos em algum lugar do nosso ser. Então o cristianismo diário vai nos proporcionar oportunidades de melhorar, de ser liberto, de ser restaurado, de ser melhor a cada dia. Amém, queridos? 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, ele falando que façam o melhor de vocês, para que amanhã eu tenha a sensação de que tudo que eu fiz por vocês valeu a pena. 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo.
Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Quer dizer, se alegrar no original. Congratulai-vos comigo, se alegrai comigo. Espero, porém, 19, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Segura aí. Então ele já começa a partir para encerrar a carta dizendo que primeiro Epafrodito chegou, deu as informações para ele já manda a carta baseada no que ele soube, e agora ele já coloca na carta: eu não vou conseguir voltar a estar com vocês, então eu vou mandar Timóteo, alguém que vai com toda credibilidade minha. Eu estou mandando alguém de confiança, alguém que vocês não vão se preocupar, tudo que ele falar, tudo que ele pregar. Tanto que a carta a Timóteo de Paulo é uma carta pastoral. Então entende-se que tanto Timóteo quanto Tito foram jovens preparados para o ministério presbiteriano, ou seja, foram treinados para ser pastores. Então quando ele envia Tito, ele envia Timóteo aos Filipenses, ele envia alguém capacitado, treinado, e ainda passa segurança para eles. Quem eu estou enviando, você não precisa se preocupar, ele não vai procurar a glória de ninguém, ele não vai querer, como estão tentando fazer aí, porque havia um grupo político tentando fazer com que a cultura dos filipenses viesse a ter um brinde no cristianismo. Deu para entender? Havia mestres, falsos mestres lá naquela época, que eles falavam assim: ó, vocês são de uma cultura poderosa, vocês são grandes, então vocês, Deus tem um cuidado especial com vocês. Jesus vai fazer de vocês poderosos, Jesus vai fazer de vocês melhores do que todo mundo. Falsos mestres, aproveitando a cultura local, começou a inventar, a pregar um evangelho mentiroso, dizendo que Jesus ia fazer com os filipenses diferente de qualquer outro povo, porque os filipenses eram famosos, poderosos. Então eles começaram a falar: vocês vão ser uma igreja mais forte do que todas. E aí Paulo fala: não acredito no que eles estão falando aí. Eu estou enviando alguém centrado, capacitado, cheio da verdade, que vai orientar vocês exatamente no evangelho da verdade e não do que estão inventando aí. Deu para entender? 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadindo no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. A intenção de Paulo era voltar a Filipe. 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, ou seja, o mesmo Epafrodito, local de Filipe, que leva as informações para Paulo. Ele agora volta com a intenção de ajudar a obra a ter continuidade. A vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, coordenador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar das minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E aqui ele encerra o capítulo falando que ia enviar Timóteo, que ia enviar Epafrodito,
que além de ser alguém capacitado por Paulo, também era alguém de credibilidade local. E aí ele fala: esse homem quase morreu, passamos por dificuldades, mas ele, mesmo passando próximo à morte, teve insistência, insistiu em falar: eu vou continuar essa jornada, eu vou continuar essa missão. Então ele fala: esse homem que eu estou enviando aí, reenviando a vocês, ele poderia ter parado, ele poderia ter desistido, porque quase morreu, e eu fiquei muito preocupado também. Mas ele venceu a sua doença, ou que quase o matou, porque não relata, para fazer questão de fazer com que essa mensagem voltasse para vocês. E aqui ele encerra. Então a gente aprende muitas lições com essa carta de Paulo enviada aos Filipenses. E eu vejo que muitas mudanças ainda estão para acontecer na tua vida e na minha vida. Amém, queridos? E nada como a palavra do Senhor para confrontar as nossas culturas e nos tornar alguém melhor. E eu vou te dizer mais: existem culturas da nossa vida que, quando são arrancadas, as pessoas tentam encontrá-las. Sabe aqueles amigos das antigas que encontram você e que pensam que você ainda é o mesmo? E aí você fala assim: não, não sou mais desse aí não. Para com isso. E aí, vamos relembrar as baladas, os funkão, vamos relembrar lá aquelas coisas que a gente fazia lá. Não, isso não é mais para mim, não está mais na minha vida. Porque Jesus arrancou, e Ele continuará arrancando. Quanto mais reconhecemos as culturas, mais Ele arrancará da nossa vida. Amém, queridos? Eu creio nisso. Que seja um domingo de libertação para cada um de nós. Que seja um domingo onde culturas que foram colocadas em nós, mentiras que vivemos a vida inteira, que histórias que foram colocadas na nossa vida começam a serem arrancadas pelo poder da palavra de Deus, e consigamos dar passos de libertação daqui para frente, animados e reconhecendo que éramos não somos mais. Tem pessoas que você só sentir o cheiro, você lembra de onde ela andava. Hoje eles vão ter que se esforçar muito para poder sentir o cheiro das cachaças na minha vida, porque nunca mais voltou. Teve um tempo atrás que eu sentia o cheiro do combustível do ônibus, e eu lembrava exatamente quando eu ia para o baile funk. Escutava o somzão lá, dum, 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 dum. Minha carne tremia na igreja. Aí já bastou, mas um dia essas culturas começaram a ser arrancadas da minha vida, e hoje o tum-tum-tum não sacode a minha carne mais, o cheiro do ônibus não me lembra mais os ônibus que eu pegava no baile funk, e que te deixei muito triste, né? E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus, para dar orgulho à minha mãe e à minha família. As culturas vão sendo arrancadas conforme eu vou andando com Ele. E que isso aconteça com você também, no nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero que mais culturas sejam arrancadas da minha vida. E da mesma forma que Paulo foi com muito ímpeto, usou o Evangelho para confrontar a cultura daquele lugar, e conservou os cristãos a continuar. Que assim possa ser na nossa vida também. Que o Espírito Santo continue a ter acesso para mudar a nossa história, no nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra para a glória de Deus.